Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês uma reflexão aí que está no título, tá? Que eu vou explicar durante o vídeo. Como a peruca do Byung-Chul Han ajuda a explicar o problema da origem do Brasil, tá? Então vou explicar para vocês aí qual foi a sequência e enfim, por que eu estou escolhendo esses dois símbolos. Quer dizer, o símbolo da peruca e também a ajuda aqui do Byung-Chul Han. E também vou utilizar aqui algumas ideias do George Agamben e do Slavoj Zizek, tá? Dois filósofos aí também que estão, né, contemporâneos a gente aqui na atualidade e vão ajudar também a gente a entender essa questão aqui hoje que eu formulei, tá? Então é isso, né? Como a peruca do Byung-Chul Han ajuda a explicar o problema da origem do Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance, tá? Que saiu tem mais ou menos um mês, tá? E aí quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito. Os dois marcadores estão aqui, você ganha também, beleza? E o meu livro de poemas também, tá? Também tá anunciado aqui. Você querendo entrar em contato, você levando o livro de poemas, levando o romance ou levando os dois, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então, pessoal, só um esclarecimentozinho. Eu estou há 2 dias sem gravar vídeo, porque, enfim, além desse inferno que eu estou vivendo, também fiquei com dor de cabeça ontem, passei mal, e aí acabou que eu não consegui gravar, eu já tinha, enfim, né, estou há 2 dias aí sem gravar, tentando pelo menos manter essa produção aqui, tá? E aí eu ia falar sobre a questão lá dos juros do Banco Central e tudo mais, enfim, essa bizarrice que a gente está vivendo aí. Vou deixar isso aí de repente para, né, os próximos vídeos aí, para fazer um vídeo sobre isso, tá? E tem também a prisão do general Braga Neto também, que é o primeiro golpista aí que está preso, né? Então isso também é uma coisa que a gente tem que comemorar e também dá para fazer vídeo aí para fazer reflexões sobre isso, tá? Vou tentar fazer para os próximos dias, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos para a sequência aqui. Porque a peruca do Byung-Chul Han pode ajudar a gente a entender aí a origem do Brasil, tá? Vou tentar explicar como que eu cheguei nessa figura aí, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui com um trecho do Haroldo de Campos, tá? Que a gente fez vídeo aqui, né? Eu fiz vídeo aqui falando sobre esse livro, sobre a leitura que ele fez da antropofagia do Oswald, o quanto que vários elementos aqui ajudam a gente a refletir. Enfim, o quanto que a antropofagia do Oswald está completamente ultrapassada, ainda que naquele momento, né, sempre repito isso aqui, ela fizesse todo sentido e tal, mas a gente fica repetindo isso até hoje, e hoje não tem mais ou menos, pelo contrário, hoje digamos, né, a consequência, o efeito, né, da antropofagia é um retrocesso, tá? Então estou tentando desenvolver isso aí em alguns vídeos, espero um dia poder escrever sobre isso e tal, né, enfim, e discutir essa questão, porque é uma questão muito importante para a gente entender aí uma série de problemas que o Brasil passa desde o início, continua passando até hoje, tá? E talvez a peruca do Byung-Chul Han ajude a gente a entender isso aí, tá? Mas o ponto é o seguinte, ó, o Haroldo de Campos está aqui, né, página 239, 240 desse livro aqui, e eu estou me referindo ao texto dele sobre a antropofagia, tá? Da razão antropofágica. E aí lembrando também que, né, quando eu fiz o vídeo aqui explicando a minha perspectiva sobre isso aqui, eu ponderei que o Haroldo de Campos e outros pensadores, muita gente, né, que discute a antropofagia do Oswald, entende, lê, interpreta, enfim, a antropofagia como uma, digamos, né, uma ética, uma estética da diferença, da dialética, etc e tal. Eu acho que não tem nada a ver com isso, tá? E vamos continuar tentando desenhar isso aqui. Então vamos lá. Na 239 e 240, ele está falando, né, quer dizer, ele fala da questão do barroco como a nossa não origem. Então isso é importante aí, tá? E aí ele diz: direi que o barroco para nós é a não origem, porque é a não infância. Nossas literaturas emergindo com o barroco não tiveram infância. Nunca foram afásicas, já nasceram adultas, como certos heróis mitológicos, e falando um código universal extremamente elaborado, o código retórico barroco, com sobrevivências tardomedievais, etc e tal, bababá. E aí ele finaliza dizendo: articular-se como diferença em relação a essa panóplia de universália, eis o nosso nascer como literatura, uma sorte de partenogênese,
sem ovo ontológico, vale dizer a diferença como origem. Depois eu vou fazer até um vídeo aí também para explicar essa coisa do ovo de Colombo e como que ele explica isso aqui, porque eu já fiz texto sobre isso. Mas o mais importante, pessoal, é o seguinte, né, que o Haroldo de Campos, ele entende que o nascimento da literatura brasileira, ali no Barroco, com Gregório de Matos e outros escritores da época e tal, ainda tem que se levar em conta também lá os sermões, né, do padre Antônio Vieira e tudo mais, mas o fato é que essa origem no Barroco, ela representa uma espécie de não origem, um nascimento já no meio do caminho, digamos, né? E isso, de certa forma, também, isso representa não apenas uma reflexão sobre a literatura estrito sensu, mas, de certa forma, uma espécie de ressonância da discussão sobre o próprio nascimento do Brasil. Tá? Vamos tentar pensar um pouquinho por quê? Porque isso aqui já vale até dizer, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre isso e tal, né? Tem a questão do mazombismo, né? Que é aquela coisa de que o mazombo era o filho de português nascido aqui, então ele não era nem totalmente brasileiro, porque ele nasceu aqui, mas ele era filho de português. E ele nem era totalmente português, porque ele era filho de português, mas nasceu aqui. Então o cara ficava num limbo, né? E é mais ou menos a mesma coisa que o Haroldo de Campos está dizendo ali sobre a literatura, só que no caso do Haroldo de Campos, ele está apontando isso como um caráter positivo da literatura brasileira e, ao mesmo tempo, também está conectando isso com a antropofagia. Tá? Bom, de qualquer maneira, vale repetir que o mazombismo, né, ponderado pelo Darcy Ribeiro, é o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que eu tenho chamado aqui de complexo de Poodle, depois Double Doodle, etc. e tal. Tá? E o Narciso às avessas, né? Tá aqui do Nelson Rodrigues, tá? E aí vocês vão ver por que eu estou dizendo isso, não é à toa, tá? Que eu estou trazendo essa questão ali do Nelson e do Darcy Ribeiro. Vamos voltar aqui ao Haroldo de Campos, tá? Então ele diz aqui, e aí na página 241, ele faz a afirmação, uma afirmação que interessa aqui para o roteiro que eu desenvolvi. Ele diz então que o Gregório de Matos, que é o primeiro escritor brasileiro ali, né, legítimo para muita gente, para ele mesmo e tal, para o Haroldo de Campos, que o Gregório de Matos seria já o nosso primeiro antropófago. Tá? Então, quer dizer, essa lógica da antropofagia está conectada com essa lógica da não origem do que o Haroldo de Campos enxerga no Barroco. Tá? E por último, na 243, tá, ele vai afirmar então, tá aqui, ó, ele vai afirmar, onde está, deixa eu ver, na 243 ele vai dizer que o Barroco, ele vai fazer, inclusive tem um subitem aqui, né? Ele diz Barroco e razão antropofágica. E aí ele afirma o seguinte aqui, já no Barroco se nutre uma possível razão antropofágica, desconstrutora do logocentrismo que herdamos do Ocidente, tá? Então, quer dizer, né, ele pondera que esse nascimento da literatura brasileira, do pensamento brasileiro, né, no Barroco, seria uma espécie de desconstrução do logocentrismo que a gente herdou do Ocidente. Né? Eu acho que isso é um grande equívoco. Hoje eu vejo isso como um grande equívoco. Tá? E eu vou tentar desenhar aqui por quê, beleza? Então vamos lá. Agora, para fazer um parêntese, tá? O que eu estou dizendo aqui não significa que eu acho que o Brasil tem uma origem. Não é esse o caso, tá? Então, lembrando aqui, tem um verso aqui do Antônio Cícero que eu acho muito bacana, poeta que infelizmente faleceu, né? Tem pouco tempo aí, que ele diz aqui, né? Que, deixa eu ver aqui, acho que é na página 34, deixa eu ver aqui, que ele diz o seguinte aqui, né? Tem um poema dele chamado Amazônia, que ele tem um trecho que ele diz, né? Toda origem é forjada no caminho cujo destino é o meio. É bacana, eu acho bacana isso porque a gente inclusive não cai naquele patriotismo idiota, né? De achar que o Brasil nasceu num ponto e não tem nada atrás disso, nada para o passado e etc e tal, e aí a gente acaba caindo numa espécie de patriotismo ingênuo, tá?
Então, eu não tô, quando eu estou criticando aqui as ponderações do Haroldo de Campos sobre essa questão do barroco e da não origem, não é para defender uma origem como defendem os patriotas e uma unificação, enfim, meio que isolacionista, tá, da visão brasileira. Não é esse o ponto. A questão, eu já adianto esse ponto aqui, é que essa perspectiva do Haroldo de Campos, da maioria esmagadora dos pensadores, dos comentadores que falam sobre antropofagia, acaba fazendo com que a gente ignore não a origem, mas a história. E aí é que mora o problema. Tá? Vou tentar falar sobre isso aí. Para além disso, também cito aqui, para antes de fechar o parêntese, a questão dos a priori históricos do Foucault, que está aqui nesse livro aqui, que é o Arqueologia do Saber, que também ajuda bastante enfim, né, a não cair nessa, de esquecer a história, né, ou de se conectar com a história de uma maneira, digamos, né, fraturada, como é o caso da antropofagia, que fica muito mais presa na lógica dos indígenas e numa lógica vingativa do que numa questão efetivamente nacional, ainda que, repito, sempre, naquele momento, fizesse sentido. Tá? O problema é sustentar isso até hoje. Bom, então vamos lá. E aí, o barroco, ele não nasceu no Brasil, né? Ele nasceu na Europa e tal, e lá a questão se configurou de maneira diferente do que se configurou aqui. Então, na Europa a gente tinha contradições de síntese. Eu fiz um resuminho aqui para não ficar falando demais sobre isso, tá? Tem livros aqui que eu vou deixar para vocês também de dica aí. Então, na Europa o barroco ele surgiu, né, com uma resposta ao Renascimento. E o Renascimento foi aquele barato lá da galera pegar as ideias dos gregos, dos romanos e tal, especialmente dos gregos, e trazer para cá para poder criticar a Idade Média, né? O excesso de poder da igreja. Tá? Então havia essas contradições de síntese, né, entre as ideias renascentistas e um retorno às ideias medievais, isso já no Barroco. Né? Também um confronto entre a Reforma Protestante e a manutenção de certas vertentes do capitalismo, aliás, do catolicismo, tá? Então, quer dizer, reforma versus catolicismo, tá? E, porém, também, né, havia também, no caso da França, né, especialmente, de certa forma na Europa, né, na Inglaterra e também ali pouco depois na Alemanha, a afirmação das línguas vulgares contra o latim. Isso é muito importante porque a gente não viveu isso aqui no Brasil. Isso foi gerador automático daquilo que a gente entende hoje como iluminismo, por exemplo, né? Que a gente simplesmente não teve no Brasil. Né? Quer dizer, esse confronto ali que o Barroco fazia com essa síntese que o Barroco estava tentando fazer, né, das ideias do Renascimento, da Reforma Protestante, com o catolicismo, a gente não fez aqui, não teve aqui no Brasil. Né? Então isso é importante de pensar também. Tá? A Pascale Casanova fala aí disso aqui, né? Ela cita inclusive autores aqui, né? O La Fontaine, cita quem mais aqui? O Molière, então, autores que são do Barroco francês e tudo mais, tá, pessoal? E aí, o que mais? Já no Brasil, né, o Barroco nasceu aqui no Brasil de maneira bastante diferente, quer dizer, nasceu aqui como uma crítica ao colonialismo, né, portanto aos valores portugueses da época. Isso aqui tem nesse livro aqui, né, que é um livro de ensino médio, né, mas é legal pra caramba esse livro aqui. É um livro do William Roberto Cereja e Teresa Cochar Magalhães. Tem várias questões interessantes aqui levantadas por eles, não vai dar tempo de falar tudo, né? Mas eles falam... E olha como é que é interessante aqui, eles na página 137, eles dizem o seguinte aqui: a poesia do Gregório de Matos, ao abrir espaço para a paisagem e a língua do povo, talvez seja a primeira manifestação nativista de nossa literatura e represente o início do longo processo de despertar da consciência nacional, que levaria ainda um século para abrir os olhos com os primeiros gritos de revolta dos inconfidentes mineiros. Me parece que hoje ler isso dessa maneira também é um equívoco, porque sutilmente se confunde nativismo com nacionalismo. Tem uma diferença muito grande aí, tá? E é por isso, e é graças a essa ausência de reflexão sobre essa diferença, que a gente ignora Portugal e fica afirmando o Brasil, cuspindo na própria imagem
enfim, né, com todos esses detalhes que eu tenho ponderado aí nos vídeos, tá? O que mais, pessoal? Então, é só para passar rapidinho aqui, tá? Resumindo aqui, tá? O Brasil então teve, né, o Barroco nasceu aqui como uma crítica ao colonialismo português, certo? E aí tem a questão da sátira, o Gregório de Matos, né? E a sátira, eu já fiz vídeo aqui também falando sobre isso. O fato da literatura brasileira ter nascido como sátira a Portugal também explica, enfim, todos os desenvolvimentos, não exatamente só do Oswald, né? E portanto ali do surgimento do modernismo, de como que a estética da antropofagia se configurou, etc. e tal, mas especialmente explica o quanto que a gente sustenta isso até hoje sem fazer a reflexão necessária para limpar o problema da ausência completa da discussão sobre Portugal, tá? Então, como aqui, né, não houve reforma, ou seja, né, nem em Portugal e nem na Espanha, né, Portugal e Espanha foram dois países que não tiveram reforma protestante, né? E aí, então, Portugal, Espanha e também o Brasil viviam uma reação católica aos valores da reforma, certo? Isso significa que a gente viveu uma espécie de neomoralismo católico sem a dialética da reforma, como havia na Europa, né? De qualquer maneira, havia então, né, essa questão da sátira e da crítica, né, no Gregório de Matos, no Barroco brasileiro e tal, tá? É importante ponderar isso aí. Agora vamos lá então, o que mais? Então já falei da Europa também, né, da questão da Pascal Casanova. E tem um texto aqui do Roland Barthes, também aqui no Rumor da Língua, no qual ele fala sobre o Barroco, tá? E também tem um trechinho aqui que vale a pena a gente ler, quer ver? Ele diz aqui na página 294 que a cultura francesa sempre privilegiou muito, ao que parece, as ideias, ou para falar de modo mais neutro, o conteúdo das mensagens. Ao francês importa o algo a dizer, aquilo que comumente se designa com uma palavra ambígua, monetária, comercial e literária, o fundo ou os fundos, tá? Agora, é importante ponderar, e é interessante porque o Roland Barthes era um escritor e um crítico literário conectado com as ideias do modernismo e tudo mais. Então, a leitura que ele faz do barroco francês é uma leitura com um olhar moderno, um olhar modernista, melhor dizendo, né? Francês, tá? E aí, para o francês, digo eu, né, essa ambiguidade servia como formação local contra o latim, né, formação mesmo no sentido, né, da formação da cultura francesa em oposição ao latim, contra o latim, e aqui essa ambiguidade já servia como forma de satirizar Portugal, o colonizador, que no fundo é parte do que nós somos, né? Essa diferença é importante, porque os franceses estavam ali num barato de questionar o latim que estava indo embora, estava sendo deixado para trás na história. A gente estava batendo em Portugal, que acabou ficando. Então isso é fundamental de entender. Se a gente não entender essa diferença aí, a gente não vai entender o porquê que a antropofagia não faz mais sentido hoje, tá? E vamos ver como é que a peruca do Byung-Chul Han pode ajudar a gente a entender isso aí. Mas enfim, pessoal, então continuando aqui, né? E aí vamos chegar aqui, para chegar na questão da peruca. Por que eu estou citando a questão da peruca? Tá? Aqui tem esse livro do Johann Huizinga, Homo Ludens, que ele fala da questão da história do jogo, etc e tal. E aí tem um capítulo aqui que ele fala só da peruca, né? Que está na página 240, que é o conteúdo lúdico do barroco. Tá? E aí ele fala, né, da questão do barroco, que surgiu um exagero consciente, e aí eu diria que o nosso exagero aqui no Brasil não teve nada de consciente, e não tem até hoje, esse é o ponto, tá? E aí ele fala de uma tendência geral para o exagero, etc e tal, e fala da questão, fala do barroquismo, né, e tudo mais. E aí ele começa a falar da peruca, e é interessante que a peruca no século XVII se transformou num barato aí, todo mundo começou a usar peruca e tal, para poder, daquele barato do barroco mesmo, né, do exagero, etc e tal, do adorno, do ornamento e etc, das fantasias, blá blá blá. E aí ele diz aqui, né, que a peruca constitui um capítulo à parte, não só na história do vestuário, como também na história da civilização. Não há exemplo mais flagrante do caráter lúdico do impulso cultural do que a peruca tal como era usada nos séculos 17 e 18, tá? E aí ele continua falando e tudo mais, e fala que
na década de 1660, chega-se à forma suntuosa e esquisita, a chamada along, que é a peruca de fundo largo, exemplo inultrapassável esplendor, exagero e ridículo da loucura da moda da época. Aí ele continua falando que a peruca começou por ser um substituto para a falta de cabelo, uma imitação da natureza, portanto, mas logo que a peruca passou a ser um elemento da moda corrente, ela rapidamente abandonou toda a pretensão de imitar as cabeleiras naturais, tornando-se um autêntico elemento de estilo. E aí a peruca, diz ele, emoldurava o rosto à maneira de um quadro. Serviu para isolar o rosto, dando-lhe um ar falsamente nobre, como se o elevasse a um poder mais alto. Tá? E por último, ele diz que da questão da beleza da peruca e tudo mais. Só que aí na página 243 ele faz uma afirmação que é o grande deslize, é o grande equívoco aqui, e que tem tudo a ver com o mesmo equívoco que eu apontei aqui no capítulo do Byung-Chul Han, na questão da fotografia. Você deve lembrar isso, representatividade na política e tal, tá? Então vamos lá, o Johan Huizinga diz o seguinte aqui: em meados do século XVIII, a peruca passa a ter caracóis pesados e regulares sobre as orelhas, com um topete muito alto e um laço na nuca. Desapareceu, olha agora, hein? Desapareceu toda e qualquer pretensão de imitar a natureza. A peruca passou a ser um puro e simples ornamento. É como se ele dissesse, né? Ó, acabou o referente real da cabeça, né? A cabeça virou um puro ornamento. É mais ou menos como o Byung-Chul Han fala em relação à fotografia digital, né? A fotografia digital para o Byung-Chul Han é a peruca do século XVIII, XVII para o Huizinga, certo? E aí ele finaliza dizendo que perto do século XVIII ultrapassou todos os limites da extravagância e do artificialismo, tá? A peruca, né? E aí vamos então tentar entender o porquê, né? Como que isso se configura com a questão da história do Brasil, né? Como é que o Brasil enxerga a sua própria peruca, né? Até hoje aí, tá? Então vamos lá, pessoal, passamos aqui, né? E já dá para entender, né? Já vou até... Não, vamos lá, vamos falar da questão aqui do Byung-Chul Han rapidinho. Está aqui o texto dele, né? Nesse livro aqui, No Enxame Perspectivas do Digital, ele fala da representatividade da política, tá? E aí ele diz que a foto, eu já fiz vídeo aqui sobre isso, vou deixar o link aí, mas só para resumir, ele diz que a foto representa o real, né? E aí tem uma frase aqui no meio da 110 que ele diz que ajuda a entender essa ideia dele, né? Está aqui na 110, ele diz, né, que a fotografia não é o espaço da ficção ou da manipulação, mas sim um espaço da verdade. É como se o Huizinga dissesse, ó, o cabelo é o espaço da verdade e a peruca é o espaço da ficção, né? E aí ele continua dizendo que, enfim, né, ele diz que ele faz uma distinção então entre ficção e verdade, tá? E entre aparência e ser, né? Portanto, né? E aí ele fala também da questão do quadro do Magritte, tá? Mas eu não vou aprofundar isso, tá? Mas só para finalizar aqui, pessoal, a tese dele é a seguinte, né? De que o digital seria a morte do referente real, né? Ou seja, a morte do real, a representação se separando do real, né? E aí tem uma frase aqui na 111 também, duas, né? Para poder finalizar aqui essa reflexão. Repito, já fiz vídeo sobre isso, deixo o link para vocês aí para poder entender com mais detalhes isso aqui. Mas ele diz, né, a fotografia digital coloca a verdade da fotografia radicalmente em questão. Ela encerra definitivamente a era da representação. Ela marca o fim do real. Olha só o que ele diz. Nela não está mais contida nenhuma referência ao real. É como a peruca que o Huizinga aponta lá, né? Quer dizer, também virou um puro ornamento, né? Mais ou menos a mesma coisa, tá? E aí ele diz e tal que, para finalizar, o real existe nela, ou seja, na fotografia digital e também na peruca, né? Na peruca do século XVII, apenas sob a forma da citação e do fragmento. As citações e tal continuam falando que a fotografia digital passou a ser algo autorreferencial, né? E aí depois ele vai dizer que isso se aplica também à questão da política e tudo mais, tá? Mas qual é o ponto aqui? Para a gente poder entender onde está o erro, né? Onde está aqui o problema nessa perspectiva tanto do Huizinga quanto do Byung-Chul Han.
O problema, pessoal, é o seguinte, tá? Deixa eu voltar aqui para a página anterior para não me perder. O problema é o seguinte, tá? É muito simples de entender qual é o equívoco deles. Eles ignoram que mesmo o cabelo e mesmo a fotografia, mesmo a imagem que está sendo fotografada pela máquina antiga, são carregados de simbólico. Esse é o ponto, né? Quer dizer, tem uma imagem ali, ela tem um sentido, ela carrega ali um sentido que varia de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Então eles estão buscando um referente real absoluto que não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Esse é o ponto. E é por isso que eles ficam perdidos, né? Ou melhor, né? Ficam procurando cadê o referente real que existia antes. Na verdade ele nunca existiu. Esse referente, né, absoluto, ele nunca existiu, né? Bom, então esse é um ponto aí, tá? Agora deixa eu ler para vocês a anotação que eu fiz aqui, que aí a gente já conecta com o Brasil, tá? E depois eu passo aqui para os outros livros e vou tentar, porque se não der tempo eu faço mais um vídeo aí para completar. Mas enfim, voltando aqui, né? Cadê aqui e tal, né? Deixa eu ver. Então, vamos lá. O Brasil não apenas ignora o simbólico nessa conexão aí, né? Vamos pensar o Brasil, a peruca do Brasil, né? O Brasil não apenas ignora o simbólico. O brasileiro usa uma peruca extravagante, mas é uma peruca que corrói uma parte do próprio cabelo, né? Ela é exuberante, mas carrega essa maldição mal resolvida. E a saída não está na tese da não origem do Haroldo de Campos, que é como se a nossa origem fosse a peruca, né? A tese da não origem barroca, como se o Brasil nasceu já de peruca, né? Enfim. E nem na tese de que a origem seria um cabelo qualquer, estritamente indígena, estritamente português ou estritamente negro, né? Ou seja, né, também não está na busca de um referente real, né, e tal, tá? Mas sim na percepção de que o cabelo original do brasileiro é um cabelo complexo, né? E entender isso ajuda a começar a neutralizar o caráter corrosivo da nossa peruca em relação aos nossos fios de cabelo portugueses, né? Que são aqueles que se dissolvem na negação geral, diária e constante até hoje no Brasil. Então o Brasil usa uma peruca, mas é uma peruca neomazomba, né? Que fica corroendo o cabelo, né? Ou corroendo aí de repente, enfim, né? Uma reflexão sobre a história da peruca, enfim, né? Podemos fazer várias variações nessa metáfora aqui, mas o ponto aqui é basicamente esse, quer dizer, então o Brasil, né, ele... Deixa eu só voltar aqui, porque tem muita coisa anotada, pessoal, então eu vou acabar me perdendo aqui. Mas o ponto é o seguinte, o Brasil então usa uma peruca que é meio que, enfim, né, corrosiva nesse sentido, tá? E aí, continuando aqui, tá? Então essa questão do Haroldo de Campos de associar o barroco a uma suposta nossa origem, pela via da não origem, acaba inevitavelmente escorregando para uma espécie de neomazombismo teórico disfarçado de cosmopolitismo, tá? E cuja cegueira deve muito à conexão dele com a antropofagia. O ponto é esse aí, tá? E aí, eu teria bem mais coisa para dizer aqui, né? Tem, enfim, muita coisa aqui para dizer, mas eu vou finalizar com um trecho aqui e de repente eu faço um outro vídeo para refletir alguns outros detalhes, umas outras conexões possíveis aqui com o Agamben e com o Zizek, tá? Mas a saída seria, tem esse livro aqui muito interessante do Gustavo Bernardo, que é um brasileiro, tá? Um livro da metaficção, e ele diz aqui rapidinho na página 37, né? Ele diz o seguinte aqui, que essa coisa da metaficção são as obras de arte que discutem o próprio caráter ficcional delas próprias por dentro, né? É quase como uma ideia de metalinguagem, né? Mas ele está usando a palavra metaficção, que eu acho até mais interessante. Então ele diz que, enfim, a ponte entre esses níveis diferentes de ficção tem o nome de metaficção. E aí eu acho que seria, está aqui de novo, né, o livro dele, eu acho que seria interessante a gente fazer, para substituir essa lógica da antropofagia, uma espécie de metaficção brasileira, né? Para a gente poder tentar entender por que a peruca brasileira corrói essa parcela de cabelo português aí que a gente tem, tá? Então finalizo aqui o vídeo de hoje dizendo o seguinte aqui, tá? A saída é uma ficção crítica, é uma metaficção crítica do Brasil, né?
O ideal é fazer o papel de um menar, né, um leitor, né, da nossa própria peruca, que reescreve a tese da não origem e do próprio neomazombismo para recompor os elementos, como diz aqui a Heloísa Maria Murgel Starling, tá, os elementos abandonados, eclipsados e anulados da nossa jornada para poder, tá, finalizo aqui, fazer aquilo que o Milor Fernandes diz aqui, tá, na Bíblia do Caos, ou seja, redesenhar a nossa árvore genealógica, tá, para que a gente possa aí, então, enfim, refletir melhor aí o Brasil no mundo de hoje. E aí eu acho que dessa maneira a peruca do Byung-Chul Han pode ajudar um pouco a gente aqui a reler essa questão de maneira mais interessante aí. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu faço mais uma reflexão aí para poder conectar com o Agamben e o Zizek no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.